Qual é a coisa mais importante do mundo para você? Sabe, sempre que encontramos alguém que está passando por uma crise familiar, seja por causa de um divórcio, ou foi vítima de adultério, ou está vivendo por um momento difícil na criação dos seus filhos, problemas de relacionamento, ou os filhos se envolveram com algo errado, com drogas, não importa. Sempre que encontramos alguém que está passando por um momento como esse, a frase que nós ouvimos ou a declaração que nós ouvimos desta pessoa é: eu seria capaz de dar qualquer coisa ou de fazer qualquer coisa para recuperar e salvar a minha família. Nós vamos começar aqui uma série de vídeos que vão estar falando exatamente sobre isso. Família, pais e filhos, legado, herança. Por isso, fique conosco, porque eu creio que Deus o Pai vai trazer luz sobre um tema tão importante para os dias de hoje. Na verdade, o tema mais importante em toda a história da humanidade. A família é o tema mais importante nas Escrituras. Quando nós observamos o que Deus faz e como Deus faz, a família é o centro de tudo. Tudo acontece no seio familiar, no coração do pai, da mãe, do marido, da esposa. Todas as histórias bíblicas envolvem um filho, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um legado, uma herança. Pois bem, é o tema mais importante, mas também podemos dizer que criar filhos é uma tarefa árdua, não difícil, mas que exige de nós muito trabalho. Sabe por quê? Porque ser pai e mãe é o único trabalho onde nós trabalhamos ou executamos em um turno de 24 horas ininterruptas de plantão, sem direito a férias, a folga, a remuneração, não há nenhuma recompensa, mas em meio a tudo isso, nós enfrentamos os maiores desafios, mas em meio a tudo isso nós teremos as nossas maiores alegrias, como pai e como mãe. Bem, é uma tarefa árdua que exige de nós uma dedicação também integral. Criar filhos é uma missão. Se você é pai e mãe de uma criança pequena, de um filho pequeno, adolescente ou jovem, creia, você está em uma missão. Você e o seu cônjuge estão em meio a uma missão. E eu preciso dizer para você que os primeiros anos de uma criança são os mais importantes em sua vida. Para que você tenha uma ideia, os 10 primeiros anos de uma criança são os anos de formação. O ano de formação de caráter, de personalidade, de formação até mesmo intelectual, são os primeiros anos de vida que eles são alfabetizados. E é nesses primeiros anos de formação, é nessa janela dos primeiros 10 anos de formação que nós pais temos a maior responsabilidade no discipulado, na educação e na formação do coração dos nossos filhos. É uma janela de tempo que eu posso dizer para você que representa 70% do tempo que você vai ficar com seus filhos em toda a vida. Isso mesmo. 70% do tempo que você vai ficar com seus filhos é do 0 até os 10 anos. E depois disso, pastor, na adolescência você vai ter 25% do tempo em que você vai estar com seus filhos. E quando ele se tornar jovem, acima dos 18 anos, é ele que vai escolher quanto tempo ele vai ficar com você. Pois bem, nós precisamos ter um sentimento de urgência quanto a discipular o coração dos nossos filhos. Se os seus filhos são pequenos, esse é o tempo. Se os seus filhos são adolescentes, você precisa se dedicar ainda mais, você precisa se esforçar e entender ainda mais e melhor como é o coração de um adolescente. Se os seus filhos são jovens e o tempo passou e você percebe que eles estão cada vez mais distantes de você, ainda há tempo de se reconectar ao coração dos seus filhos para depositar em seus corações valor, propósito e fé sobrenatural. Há tempo para tudo. Não há tempo perdido quando nós falamos do milagre do qual o Senhor nos declara em Malaquias capítulo de número 4, que ele faria um milagre nos últimos dias, queria reconectar, restaurar a conexão entre os pais e os filhos e os filhos aos pais. Eu converterei, diz o Senhor, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Pois bem,
É uma tarefa difícil, nós precisamos dedicar tempo a isso, precisa ser intencional, mas eu percebo também nesses últimos 20 anos, com a minha família, ministrando famílias, aconselhando casais, discipulando o coração de crianças, jovens e adolescentes, e orientando pais e mães como se reconectar ao coração dos seus filhos e compartilhar da sua fé para que seja algo geracional, nós percebemos que muitos pais estão perdidos. Isso mesmo. Eles estão perdidos, eles não sabem para onde ir, quais são os passos que eles devem dar. Eles não conseguem entender o coração dos seus filhos. E há um termo para isso que nós usamos, me parece que eles estão com a sua bússola quebrada. Isso mesmo, estão sem direção, sem saber para onde ir. A bússola, você sabe, é o instrumento que indica o norte, que indica a direção para onde nós queremos ir. Pois bem, se não sabemos para onde ir, se não sabemos como começar, quais são os primeiros passos que nós devemos dar? Um dos maiores desafios da sociedade atual é exatamente esse. Um dos maiores desafios dos pais do século XXI, como disse, seja você pai de uma criança pequena, recém-nascida, ou ela ainda está no ventre, ou é um projeto futuro, você deseja muito ser pai e mãe, esse é um dos maiores desafios. Um dos maiores desafios da sociedade atual é uma falta de referência, uma falta de exemplo a ser seguido. Um norte é como se fosse um guia moral, uma direção no qual esta geração precisa seguir, para onde eles devem olhar, quem eles devem copiar. Porque se nós olharmos para os jovens e as crianças, esse desafio ainda se torna muito maior e mais difícil. Mas é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos ajudar você. Nós queremos indicar um caminho para você se reconectar ao coração dos seus filhos. E sabe por quê? A palavra de Deus nos ensina, a Bíblia Sagrada nos ensina que o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Isso mesmo. Ele é um Deus que de geração após geração, ele revela a sua glória, ele manifesta o seu reino, ele compartilha os seus ensinos, os seus princípios e os seus valores. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, como disse, e está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo de número 6. Então é o tempo de restaurar a bússola, de se reconectar ao coração de Deus, de ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus que nos orienta exatamente como devemos conduzir o coração dos nossos filhos e até mesmo netos, porque os avós são uma referência muito forte para o coração dos filhos. Então, o nosso Deus é um Deus geracional. No livro de Salmos diz que de geração após geração os feitos do Senhor serão proclamados, serão declarados. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5, diz que nós devemos compartilhar o coração de Deus com o coração dos nossos filhos, sentados à mesa conosco, antes de dormir e ao levantar, e andando no caminho. E nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos, por isso você precisa estar conosco aqui, porque os próximos vídeos, eles vão ser vídeos que vão trazer muita luz para o seu coração. Se você está enfrentando desafios com seu filho pequeno, sua filha pequena, não sabe como lidar, como instruir, diante de tantos desafios que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, seu filho adolescente, você não consegue entender o coração do seu filho jovem, ele já está quase que vivendo uma vida independente, mas você percebe que ainda precisa ser lapidado, instruído, como se conectar ao coração dos seus filhos. Fique conosco aqui nessa série de vídeos que vão estar falando sobre esse tema tão importante. E aqui nos comentários você pode colocar também quais são as suas dúvidas e os desafios que você está vivendo agora, porque no final desta série nós vamos fazer uma live respondendo cada uma das suas perguntas. E como disse, Deus o Pai está levantando uma geração, a geração do reino,
uma geração de agentes de avivamento e transformação cultural. E os nossos filhos serão uma voz profética na nação brasileira. Eu sei que esse é o desejo do seu coração. Eu creio que você tem orado por isso. Eu creio que o nosso amor como pais, eu e minha esposa, a pastora Cris, temos uma filha maravilhosa de 27 anos e regamos isso diariamente no coração dela. Mas nós queremos ajudar você com os seus desafios. E se você acredita que este vídeo também pode trazer luz para o coração de muitos outros pais e mães que estão enfrentando desafios como esse, compartilhe esse vídeo, curta, você vai estar ajudando o canal a alcançar mais e compartilhar essa ideia, não apenas uma ideia, mas um propósito dos céus para manifestar a glória de Deus sobre a terra. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.